Um novo capítulo se desenrola na geopolítica mundial. Imagine um país que, por décadas, manteve um pacto, uma promessa entre nações. E agora, de repente, decide romper esse acordo e mudar as regras do jogo. Isso mesmo. A Rússia, em um movimento surpreendente, acaba de abrir as portas para a venda de petróleo a preços imbatíveis. E a pergunta que não quer calar é: quais serão as consequências dessa decisão? Enquanto o mundo observa, economias em desenvolvimento se perguntam se essa é a oportunidade que esperavam para impulsionar seu crescimento. E os grandes produtores, como reagirão a essa jogada ousada? O que isso significa para os mercados globais? Prepare-se, pois essa mudança pode afetar desde o seu bolso até a dinâmica de poder entre as nações. E se você acha que isso não tem a ver com você, pense novamente. A interconexão do mundo moderno pode surpreender. Com uma nova era de preços baixos, muitos países podem se encontrar em um dilema: aceitar a oferta russa ou buscar alternativas. As reviravoltas estão apenas começando. Impacto econômico global. A decisão da Rússia de vender petróleo a preços mais baixos tem gerado uma série de repercussões nos mercados globais. Com o petróleo russo se tornando mais acessível, países importadores, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades econômicas, começaram a aproveitar essa oportunidade. Isso gerou um movimento que pode desestabilizar as economias de países que dependem de preços altos do petróleo, como os da OPEP. Em um mercado global já afetado por tensões geopolíticas, essa mudança de preços pode desencadear uma série de reações em cadeia, alterando a balança comercial de diversas nações. Além disso, essa estratégia russa pode influenciar diretamente os preços do petróleo em nível global. Com a oferta aumentando a um custo mais baixo, é provável que os preços internacionais do petróleo sofram uma pressão para baixo. Isso pode beneficiar os consumidores em alguns países, mas também pode criar um dilema para os produtores que não conseguem competir com os preços russos. A situação se torna um verdadeiro jogo de xadrez econômico, onde cada movimento pode ter consequências significativas. Os países que tradicionalmente importam petróleo da Rússia estão agora diante de uma escolha: continuar a comprar esse petróleo mais barato ou buscar alternativas. Essa decisão pode impactar profundamente a economia global, levando a uma reavaliação de acordos comerciais e até mesmo de alianças políticas. O que antes era uma relação de dependência pode se transformar em uma busca por diversificação, o que certamente terá suas consequências econômicas. As economias em desenvolvimento, que muitas vezes não têm reservas estratégicas, podem ser as mais afetadas. A dependência de preços voláteis do petróleo pode se tornar um fardo ainda maior para essas nações, que lutam para equilibrar suas contas. Além disso, a diferença de preços pode levar a uma maior instabilidade econômica em regiões que já são vulneráveis, exacerbando tensões sociais e políticas. Por fim, o impacto econômico global da venda de petróleo mais barato pela Rússia não se limita apenas aos preços. A dinâmica do comércio internacional pode ser alterada de forma significativa, desencadeando uma série de reações que, a longo prazo, podem remodelar o panorama econômico mundial. As repercussões desse movimento ainda estão se desenrolando e a comunidade internacional observa com atenção. Relações internacionais. O rompimento do Acordo de 1970 entre a Rússia e outros países teve implicações diplomáticas profundas. A decisão de alterar as condições de venda de petróleo não apenas afeta o mercado, mas também as relações entre nações. A confiança, que é um pilar fundamental das relações internacionais, pode ter sido abalada, pois muitos países se questionam sobre a fiabilidade da Rússia como parceiro comercial. Essa mudança pode levar a um realinhamento das alianças, à medida que países buscam novas parcerias para garantir a segurança energética. Além disso, as sanções e embargos impostos a países, como resposta a ações da Rússia, podem se intensificar. A nova dinâmica de preços poderá pressionar os países compradores a reconsiderar sua posição em relação a esses embargos.
Enquanto alguns poderão optar por continuar a comprar petróleo russo por questões econômicas, outros poderão se sentir compelidos a aderir a um bloqueio mais rígido, criando uma divisão ainda maior nas relações internacionais. Outro aspecto a ser considerado é a influência nas relações comerciais de países que não estão diretamente envolvidos no conflito, mas que, de alguma forma, são afetados pela nova política de preços da Rússia. Nações que dependem do petróleo, mas que não têm uma posição clara em relação às sanções, podem se ver em uma situação delicada. Elas precisarão equilibrar seus interesses econômicos com a necessidade de se posicionar em um cenário global cada vez mais polarizado. Além disso, a mudança nas alianças pode ter um efeito dominó. Países que tradicionalmente eram neutros podem ser forçados a escolher lados, dependendo de como a situação evoluir. Isso não apenas complicará as relações comerciais, mas também poderá afetar a segurança global, à medida que novas alianças se formam e outras se desintegram. Esse cenário nos leva a refletir sobre a fragilidade das relações internacionais. Uma simples mudança na política de preços de petróleo pode desencadear uma série de reações que vão muito além do campo econômico. As implicações geopolíticas podem ser vastas e, com o tempo, reconfigurar a ordem mundial como a conhecemos. O futuro das relações internacionais está em jogo, e todos os olhos estão voltados para as próximas movimentações dessa peça-chave no tabuleiro global. Consequências para o mercado de energia. A decisão da Rússia de vender petróleo a preços mais baixos certamente balançou as estruturas do mercado de energia. Isso não apenas atraiu a atenção de países que antes estavam relutantes em comprar petróleo russo, mas também provocou uma série de reações em cadeia. A dinâmica do mercado agora está mais competitiva, com outros produtores de petróleo, como os EUA e os países da OPEP, sendo forçados a repensar suas estratégias de precificação e exportação. O impacto dessa mudança pode ser sentido em diversas economias, especialmente aquelas que dependem fortemente de petróleo importado. Além disso, o cenário de energia está se diversificando. Países que antes viam o petróleo russo como uma fonte confiável estão explorando alternativas energéticas como o gás natural, energias renováveis e até mesmo a energia nuclear. Essa busca por diversificação pode levar a um crescimento significativo nas indústrias de energia alternativa, uma vez que os países tentam se afastar da dependência de um único fornecedor. Isso, por sua vez, pode acelerar investimentos em tecnologia e infraestrutura para a energia limpa. Por outro lado, a competição acirrada no mercado de energia pode levar a uma volatilidade nos preços. Quando o preço do petróleo cai, as economias que dependem desse recurso podem sofrer. Isso gera um efeito dominó, onde países produtores que não conseguem competir com os preços baixos da Rússia podem ver suas receitas despencarem. A instabilidade econômica gerada por essa situação pode inclusive impactar a segurança energética global e criar tensões entre nações. Além disso, a intensificação da competição pode resultar em um aumento nas tensões geopolíticas. Países que se sentem ameaçados pela crescente influência da Rússia no mercado de petróleo podem buscar formar alianças ou acordos comerciais alternativos para garantir sua própria segurança energética. Isso pode levar a uma reconfiguração do mapa energético global, onde novas alianças e rivalidades emergem em resposta às mudanças nas dinâmicas de mercado. Por fim, enquanto alguns países tentam se adaptar a essa nova realidade, outros podem ver uma oportunidade para se posicionar como líderes em energia renovável e sustentabilidade. Com a crescente pressão para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas, a transição para fontes de energia mais limpas pode ser acelerada. A decisão da Rússia, portanto, não é apenas uma questão de preços, mas uma oportunidade para reimaginar o futuro do mercado de energia. Reações dos países, opondo-se à Rússia. Diante da decisão da Rússia de vender petróleo a preços baixos,
Países que se opõem a Moscou estão se movendo rapidamente para responder. Uma das reações mais imediatas tem sido a adoção de sanções adicionais em relação ao setor energético russo. Essas sanções visam não apenas pressionar a economia russa, mas também sinalizar a união desses países em um esforço conjunto para reduzir a influência russa no mercado global. A ideia é que, ao dificultar a venda de petróleo russo, possam criar um impacto significativo na receita do governo russo. Além das sanções, muitos países estão explorando medidas retaliatórias que podem incluir restrições comerciais ou mesmo ações diplomáticas. Essa estratégia é interessante, pois não só busca isolar a Rússia economicamente, mas também tenta criar um efeito cascata que desencoraje outros países de se envolverem comercialmente com Moscou. A pressão para tomar uma posição firme contra a Rússia se intensifica à medida que as nações se tornam mais conscientes de suas próprias dependências energéticas. Outro ponto a ser considerado é a necessidade de reduzir a dependência do petróleo russo. Muitos países estão acelerando seus planos de transição energética, investindo mais em fontes renováveis e diversificando suas importações de energia. Essa movimentação não é apenas uma resposta à situação atual, mas também uma estratégia de longo prazo para garantir a segurança energética. Com isso, a ideia é criar uma rede de fornecedores mais diversificada e resiliente que não dependa de um único país. Adicionalmente, os países que se opõem à Rússia estão buscando fortalecer suas relações com outros produtores de petróleo, como os Ipuçaiwa e os países do Oriente Médio. Essa reconfiguração das alianças energéticas pode ter várias implicações, desde o aumento da competitividade no mercado até mudanças nas políticas de preços. A busca por acordos comerciais que priorizem a compra de petróleo de fontes que não sejam russas é uma estratégia clara para limitar a influência da Rússia no mercado global. Por último, a situação atual pode ser vista como um catalisador para uma nova era de inovação tecnológica no setor energético. À medida que países buscam alternativas ao petróleo russo, há um incentivo maior para investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias energéticas sustentáveis. Isso pode resultar em avanços que não apenas beneficiam os países que se opõem à Rússia, mas também o mundo como um todo, à medida que todos buscam um futuro energético mais limpo e sustentável. E aí, pessoal? Agora que vocês já conhecem os detalhes desse rompimento histórico da Rússia com o Acordo de 1970, que tal refletirmos juntos sobre o impacto disso tudo? O que será que vai acontecer com os mercados globais? Será que outros países vão seguir o exemplo russo e começar a mudar suas estratégias de venda de petróleo? E não podemos esquecer das consequências para as relações internacionais. Como será que isso vai afetar a diplomacia entre a Rússia e os países ocidentais? Tem muita coisa em jogo, e as reações estão apenas começando. E você, o que pensa sobre essa nova abordagem da Rússia? Será que o preço mais baixo do petróleo pode ser uma jogada arriscada ou uma estratégia certeira para ganhar aliados? Enquanto isso, estamos aqui de olho em todas as movimentações do cenário global. Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, porque a sua voz é fundamental. E se você curtiu esse conteúdo, já sabe, né? Deixa aquele like e compartilha com os amigos. Nos próximos vídeos vamos explorar mais curiosidades e surpresas do mundo em que vivemos. Fiquem ligados, porque a próxima história pode ser ainda mais impressionante. Até mais!